história da língua portuguesa é extremamente interessante, mesmo para as pessoas que não costumam se interessar por questões linguísticas, sequer históricas. Observe uma coisa. O português no Brasil, ele tem um paradigma de flexão verbal bastante curioso, né? Se a gente for observar a história da língua, nós usávamos anteriormente 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Me pergunto se algum brasileiro hoje utiliza o vós no uso corrente. Nós aprendemos, obviamente, a conjugação relativa a essa segunda pessoa do plural na escola e pouco a utilizamos, senão na leitura de alguns textos literários. Se eu perguntar a alguém que fale língua portuguesa, desde pequeno, obviamente, desde o berço, como seria o formato do verbo ser na segunda pessoa do plural, qual seria a sua resposta? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós. Fique em branco. Pense como seria esse formato. Mas se eu disser para vocês que o formato que nós não conhecemos hoje não era assim, esse formato era bem diferente, havia um paradigma bastante diferente na perspectiva morfológica na conjugação da segunda pessoa do plural desses verbos. Vamos dar uma olhada nesse material que trago aqui. Apresento a vocês esse livro, Os Diálogos de São Gregório, uma edição e estudo de um manuscrito medieval português que foi publicado pela Edufba. Eu coloco aí as referências completas. Na verdade, esses diálogos de São Gregório são referentes à última versão descoberta na Torre do Tombo, lá em Portugal, que eu tive a oportunidade e a chance de editar durante um estágio de pós-doutoramento em Lisboa. Havia, na história da língua portuguesa, 3 testemunhos conhecidos. Todos os 3 foram editados pela professora Rosa Virginia Matos e Silva, uma edição crítica em que ela compara as 3 versões, ainda utilizando documentos em latim, para poder fazer a recomposição desse texto. Com a descoberta desse novo documento, a gente teve a chance de observar alguns comportamentos díspares, né, de cada uma dessas versões, algumas novidades que eram trazidas. Esse documento que eu apresento é do século XIV, é anterior a 1385. Observe a leitura desse trecho dos Diálogos de São Gregório, especificamente extraído da versão D. E ele lhes disse: ide e cavade um pouco naquele penedo, em que achareis 3 pedras estar, umas em cima de outras. Cá poderoso é Deus de vos dar água em cima daquele monte, quanta misté houverdes, e de vos tolher quanto trabalho cada dia haviades por ela. E porém, não haviam razão de ser tristes pola míngua do pão, que haviam case hoje pouco pão havideu. O dia de amanhã havereis abastamento quanto misté houverdes. E eles disseram: quando vieste a nós, Padre? E ele respondeu: não vos apareci eu quando jazeis dormindo, e amostrei-vos todos os lugares em que haviades de fazer os edifícios do mosteiro. Ide-vos vós, ora, para vosso lugar, e obrade e fazede todas aquelas coisas que vos eu mostrei per visão. Antes de falar sobre o D, da segunda pessoa do plural, eu chamo a atenção para vocês as palavras ser, que já vimos em outros vídeos, pan, que eu tinha dito para vocês que esse era o formato original no período arcaico e não pão. Depois houve, obviamente, uma mudança de ordem linguística em direção ao ditongo nasal. E outros detalhes pequenos que depois talvez vocês possam mesmo identificar. Então, o que interessa aqui é observar como a segunda pessoa do plural em português, ela utilizava esse D
não só na perspectiva de elementos intervocálicos, mas também quando havia elementos no infinitivo flexionado. Para ter ideia, eu analisei todas as ocorrências dessa segunda pessoa presentes no documento antes indicado. Foram encontradas 76 ocorrências em que havia o elemento intervocálico sonoro de, como em abride, ajades, alegrade, andades, avedes, beverdes, colhede, dade, dizede, enxades, fazede e assim por diante. Além dessas 76, foram encontrados três formatos que correspondiam mais ou menos ao que se utilizaria hoje no português contemporâneo, né? Como o achareis, que eu tinha dito antes a vocês, havereis, que também faz parte, e o jazeis. Então, observem que, na regra, era utilizado no português do século XIV elementos em segunda pessoa, em vários tempos verbais, onde havia um de intervocálico. A tendência foi que, com o tempo, os falantes da língua perdessem, pela tendência que havia desde o latim ao português das quedas de sonoras intervocálicas caírem. Então, hoje, quando vocês falam ide, vocês estão utilizando, obviamente, um arcaísmo, porque esse de intervocálico não existe mais nos outros formatos, né? Se vocês vão se referir ao verbo falar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e não falades. Quando usamos, por exemplo, o verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e não vendedes. Observem como a história da língua realmente é extremamente curiosa e como alguns aspectos vão se alterando com o tempo, ou seja, a mudança é algo natural em todas as línguas e elas são muito bem-vindas, porque elas mostram a vitalidade dos usos linguísticos e a capacidade de as sociedades se reinventarem. Até o próximo vídeo.